paternidade de Deus ao qual nós oramos. Você vai ver aí o primeiro versículo, o versículo 14 do capítulo 3, como Paulo se expressa. Ele diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. A gente tem visto tanta barbaridade nos dias atuais. A gente tem visto, de linha teológica neopentecostal, pessoas que se denominam pais espirituais, né? Pessoas que entendem que são cobertura espiritual de outras pessoas. Pessoas que dizem: se você sair da minha cobertura espiritual, você vai se dar mal na vida. Eu tenho cobertura espiritual para você, não desobedeça. E a gente tem visto algumas coisas bem estranhas que não são bíblicas. Ovelhas que beijam a mão de homens porque eles são pais espirituais. Mas Paulo, ele mostra para nós, e ele ora, e ele mostra a quem deve ser a nossa devoção. Versículo 14 começa já com Paulo explicando para nós sobre essa devoção. Então, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Paulo diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Pai amado, rico em bondade, nós te agradecemos por essa palavra. E nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Nós pedimos que o Senhor seja a voz que fala aos corações, que não sejam as minhas emoções, que não sejam os meus desejos, mas unicamente a Tua palavra sendo dita aos corações dos Teus filhos e revelando aos Teus filhos, Pai, os mistérios da Tua Sagrada Escritura. E que nós possamos, Pai, ser edificados e nos tornarmos melhores seres humanos através do confronto e do conforto também. Nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo, ele termina o capítulo 1 de Efésios. Ele termina com uma oração. Se você não lembra, Efésios capítulo 1, versículo 16 ao versículo 23, Paulo faz uma oração. Ele ora assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir,
não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche a todas as coisas. Essa é uma oração que ela é antecedida pelas grandes revelações. Que revelações são essas? São revelações acerca da nossa eleição eterna, revelações acerca da nossa adoção na família de Deus, da nossa redenção em Cristo e da consequente remissão ou perdão de todos os nossos pecados. Do fato que fomos feitos herança do próprio Deus. E quinto, de que fomos selados com o Espírito Santo, o qual se tornou para nós em uma garantia que herdaremos por fim tudo o que Deus nos tem prometido. Você vai ver isso em Efésios capítulo 13, versículo 14. Ele diz, capítulo 1, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nesse texto, nós estamos novamente diante de um momento de oração. O que motiva Paulo a orar novamente é a revelação de que a obra de Cristo derrubou todas as paredes de separação que existiam entre os seres humanos, e com isso permitiu a constituição de uma nova sociedade. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22, acompanhe. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo está se referindo aqui a nós, no caso, os gentios daquela época e os judeus que detinham a lei mosaica. Então, em Jesus Cristo, ele fez uma só carne, fez uma nova sociedade. Ele continua e diz, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Por quê? Por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O envolvimento pessoal de Paulo na transmissão dessa verdade, ele que se considerava o menor entre todos os cristãos. Lembra? Domingo passado nós falamos Efésios 3, versículo 8, quarta-feira passada. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aí agora nós vamos examinar esta oração, feita por Paulo, parte por parte, para nós podermos derivar dela o máximo de aprendizado possível. O primeiro texto que nós lemos. E aí sim, a paternidade de Deus, a qual oramos. A importância de entendermos o propósito de Deus, ela precisa ser diária. Conforme já mencionamos na introdução, a oração de Paulo nesses versículos tem a ver com
a obra realizada por Jesus, que culminou na criação da igreja, que é o corpo de Cristo. Em segundo lugar, a revelação que Paulo havia recebido acerca desse mistério oculto em Deus, desde as mais remotas eternidades passadas. A igreja. O que move Paulo a orar é seu conhecimento do propósito de Deus. Isso nos ensina que todas as nossas orações precisam estar amparadas pela revelação de Deus. Todas as nossas orações precisam estar amparadas pela revelação de Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Você vai encontrar pessoas, olha só, eu já vi isso. Pessoas que são solteiras orando para que Deus dê o marido da outra pessoa para ela, porque ele é escolhido de Deus para ela, e ela está orando para que Deus faça uma obra. E eu já vi outras coisas bizarras também. Tudo porque a oração não está conectada com a revelação de Deus. O prelúdio indispensável para todas as nossas orações é a revelação da palavra de Deus. De fato, nós podemos até dizer que não temos autoridade nem direito de fazermos nenhum tipo de oração que não esteja alinhada com a vontade revelada de Deus. Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como pode eu vir aqui para a igreja, fazer uma campanha, para você orar 7 dias, para que você receba coisas aqui dessa terra? É isso que Paulo está dizendo. A nossa oração, dando um spoiler já do final, deveria ser como a oração de Jesus Cristo, lá no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice, antes seja feita a tua vontade. E Paulo diz em Romanos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa é a oração do cristão. Como que a gente pode orar e bater no pé no chão e falar, eu determino? Não, a gente não pode fazer isso. Porque os mesmos que batem o pé no chão e determinam, são os mesmos que oram o Pai Nosso. Como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Opa, peraí, começou. É um reino que está vindo? É um reino que está vindo. Ou seja, se é um reino, nós temos um rei. Se tem um rei, eu não estou dividindo o trono com ele, eu sou súdito. Então eu não tenho como determinar nada. Vai você lá determinar com o príncipe Charles alguma coisa, para você ver. Olha, príncipe, eu determino, príncipe. Eu determino, o rei Charles, eu determino. Agora, para Deus não, para Deus a gente determina. Eu determino. E a oração continua. Venha a nós o teu reino. Então você tem que escolher. Ou é a vontade dele, ou você determina. É isso que Paulo está dizendo.
As nossas orações, elas precisam estar conectadas com a revelação de Deus. Como podemos saber ou conhecer o propósito de Deus? O único meio seguro que temos de conhecer o propósito de Deus é a sua palavra revelada. Em primeiro lugar, sua palavra é viva, é Jesus Cristo, o próprio verbo de Deus. João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 14, o autor diz, ele escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em segundo lugar, nós temos a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, que é o instrumento por excelência para a nossa santificação. Ore a Bíblia. Ore a Bíblia. Resista ao diabo com a Bíblia. Foi assim que Jesus Cristo o venceu no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Os homens têm odiado a Bíblia, não porque acham contradições nela, mas sim porque ela contradiz o que o homem pensa de si mesmo. Por isso que eu odeio isso, porque isso, quando eu leio, está me lendo. Você sabia que a coisa mais incrível do mundo que tem é você tomar um banho, se trocar, ir lá para a livraria Saraiva, e lá você encontra, vamos supor, eu já fiz isso numa vez com o Felipe Pondé. Cara, foi incrível. Fui, tomei um café, conversei, porque era a apresentação de um livro dele. Foi uma tarde incrível. Era muito rápido, mas ali a gente conversou. Agora, você sabia que quando você lê a Bíblia, toda vez que você está lendo, o autor dela está do seu lado? A Bíblia é o único livro que, enquanto você está lendo, o autor está lá com você. Sentado com você. Do seu lado. Jesus Cristo. João capítulo 17, o versículo 17 diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, oração e leitura da Bíblia andam sempre de mãos dadas. Ore a Bíblia. Ore a Bíblia. É através da leitura bíblica que nós compreendemos e descobrimos o propósito de Deus. E é através da oração que nós pedimos a Deus que implemente seu propósito em nossas vidas e nas vidas de nossos irmãos. Sabe aquele jargão evangeliquez gospel? Que as pessoas sempre falam assim: estou orando para Deus me mostrar. Já ouviu isso? Alguém? Estou orando para Deus me mostrar. Então, a próxima vez que alguém te disser que está orando para Deus revelar sua vontade a Ele, lhe dê uma Bíblia e diga: oração respondida. Está aqui a Bíblia. Pronto. Ah, você quer a revelação de Deus? Então está aqui, ó. Oração respondida.
A oração de Paulo, ela tem uma forma. Em Efésios capítulo 3, o versículo 14, Paulo diz: me ponho de joelhos. Os judeus, eles não oravam ajoelhados. Você sabia disso? Até hoje eles não oram ajoelhados em frente ao muro das lamentações. Assim. Pelo contrário, eles costumavam ficar em pé para fazerem suas orações. Olha o exemplo lá da parábola dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Olha o que diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. A oração nojenta do religioso é assim. Ele sempre vai querer diminuir os outros. O versículo 12 ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Por esse motivo, a expressão de Paulo de que se colocava de joelhos é uma grande novidade. E aí indica uma abordagem diferente ao ato de orar. Paulo, ele está provocando, é proposital. Ele está quebrando a arrogância religiosa. Eu me ponho de joelhos. Existe um precedente no Antigo Testamento para uma oração feita de joelhos. Está lá em Esdras, no capítulo 9, versículo 5. E o versículo 6 também. Diz assim: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus. Aí ele fala qual que é o precedente. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras, ele faz isso aqui, ó. Eu não tenho coragem de olhar, tamanha é a minha iniquidade. Eu me curvo. E é o que Paulo diz: me ponho de joelhos. Eu não tenho arrogância nenhuma em dizer para vocês que eu estou orando por vocês. Eu me ponho de joelhos em humilhação. Outras passagens nos falam de pessoas que se prostraram completamente no chão. Como Josué, após os hebreus terem sido derrotados pelos habitantes de uma cidade chamada Ai. Josué capítulo 7 e o versículo 6 diz: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, eles e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Você sabia que qualquer morador da Palestina, eles são completamente passionais.
Eles são completamente passionais. Sabe o que é passional? Ele expressa todos os sentimentos dele. Eles são expressivos. Eu estou em iniquidade, então eles rasgam as vestes, eles se cobrem de cinzas, para tentar expressar o tamanho da futilidade deles, da insignificância deles, mediante o tamanho do pecado deles. Ou como o próprio Senhor Jesus, lá no jardim no Getsemane, Mateus capítulo 26, e o versículo 39, ele diz: adiante-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Era uma forma de orar. Não existe nas Escrituras Sagradas nenhum mandamento acerca de qual é a melhor maneira, fisicamente falando, para fazermos nossas orações. Não existe. É possível você orar em pé, sentado, ajoelhado, andando, guiando e até mesmo deitado. Você só não pode dormir, né? Na oração. Vou orar deitado. Deus ama. Sua oração vai até as 10 da manhã, né? Né, Guzula? Começa a oração aqui, ó, do lado da esposa. Ó, Criador. Deus, não. Só no outro dia. Que homem que ora, né? Gente, não é tanto a posição física que importa. Não é? Não é? Veio a calhar, né? Pensou o Lincoln? Como que eu boto esse menino de joelho? Hein, Renata? Como você ficaria de joelhos? Pois é. Olha o que diz aqui. Não é tanto a posição física que importa, e sim a posição do nosso coração. E certamente o ato de ajoelhar expressava o desejo de Paulo de se humilhar na presença de Deus. Tinha a ver com o coração dele. É você na sua cadeira de rodas, Renata, com o coração contrito. Com a mesma motivação de quem se dobra em joelhos. É a mesma motivação. Deus, eu não recebi a minha bênção porque eu não me consigo pôr de joelhos. Não é sobre isso. Nunca foi. Nunca foi. Independente da nossa posição física, o que mais aborrece Deus é a atitude do nosso coração quando nos aproximamos dele em oração, mais arrogantes, ajoelhados, mais soberbos. Eu oro 5 horas de joelho, ó, a marca aqui, ó. Não é sobre isso. Na mata fechada, querido. Nunca foi sobre isso. Como eu faço para subir no monte com uma cadeira de rodas? Quem sobe no monte, então, é mais santo de quem está numa cadeira de rodas e não consegue subir? Da onde saiu essas insandices? Martinho Lutero disse: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. A oração é um lugar. A oração é um lugar que você pode ir. É você lá fazendo o seu bolo, dona Kelly. Fazendo o seu glacê. E orando. Conversando com o Pai. É você lá, Neia, fazendo os seus afazeres e orando. Conversando com o Pai.
E assim sucessivamente. É você na sua cadeira de rodas, Renata, estudando os seus livros e orando. Incessantemente orando. Confessando. É sobre essas orações. Você lá no seu volante, Douglas. Pai, me guarda. Me protege. Me livra. Pai, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Essa é a oração. Porque é isso aqui, ó, que está sendo colocado em xeque. A oração é assunto sério. E nós não podemos tratar da mesma de forma desleixada. E nem ter para com a mesma uma postura leviana. Quem tem aqui o WhatsApp? Alguém tem WhatsApp? Todos têm? Facebook, quem tem? Uma das maiores utilidades do WhatsApp e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Eu não tenho tempo para orar, minha vida está corrida. Mas vai lá na análise do seu Facebook e do seu WhatsApp para você ver quantas horas você passa neles. Talvez você poderia dividir um pouquinho. Isso vai te enriquecer espiritualmente de uma forma. A oração de Paulo, ela é feita a Deus, ela é feita ao Pai. Efésios, Paulo está preso, você sabia disso? Paulo está encarcerado. Ele está com algemas no tronco. Os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas não podem enjaular sua alma. Eles podem algemar suas mãos, mas não podem algemar a palavra de Deus em seus lábios. Eles podem proibir Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. O importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os efésios e de pregar-lhes, ou de ir a qualquer outro lugar para pregar, há uma coisa que o inimigo não pode fazer. O inimigo não pode impedi-lo de orar. Paulo ainda pode orar. Eu não sei qual é a pior situação que você viveu a semana passada, mas eu te digo com toda a certeza, como ministro do Evangelho, por pior que tenha sido a situação, nada podia impedir você de orar. E não há problema tão grande, tão sério que a oração não possa resolver. E o nosso Deus não é a oração. Mas você fala com um Deus que está te ouvindo e que está te ensinando em cada passo que você está dando. Paulo diz: me ponho de joelhos diante do Pai. Deus é em primeiro lugar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em Efésios capítulo 1 e o versículo 3. E como nós estamos em Cristo, então Deus é também o nosso Pai. É um relacionamento de filho e pai.
como filhos de Deus, todos nós, independentemente da nossa origem racial, o cor da nossa pele, da nossa nacionalidade e da língua que falamos, do nosso nível social ou cultural, temos todos igual acesso ao Pai em oração. Talvez você possa ter sido humilhado já porque você não conseguiu falar com o reitor da faculdade, porque você não conseguiu falar com o deputado, porque você não conseguiu falar com o dono da empresa, você não conseguiu falar com o pastor, você precisou agendar para falar com o apóstolo, você precisou de um monte de coisa, mas com Deus, basta você se dirigir em oração. Basta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E é você orando e ele ali do lado se fazendo presente na sua oração. Você não consegue falar com o dono do estabelecimento, mas com o dono do universo. Esse você pode. Esse você pode. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quando nós alinhamos nossa vontade em oração com a própria vontade de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos promete o seguinte, João capítulo 15, o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Em outras palavras, seria assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que eu quero que vocês peçam. E vos será dado aquilo que eu quis que vocês pedissem. É isso que João está dizendo. Porque você orou conforme a palavra de Deus. Seja feita a tua vontade. Mas esse tipo de pedido, ele não é um cheque em branco. Ele só vale se a nossa intenção estiver firmemente alicerçada na vontade revelada de Deus. João capítulo 15, o versículo 8 ao 11 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Nenhum dos mandamentos que Jesus nos deu é maior do que João capítulo 15, versículo 12. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Ele mesmo nos responde dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 15, o versículo 13 e o 14. Somos amigos. Você tem acesso com os seus amigos? Ele é seu amigo. Quanto tempo
Quanto tempo? Quanto tempo nós temos investido em sincera e fervente oração uns pelos outros? Quanto tempo? Quanto tempo você tem investido em sincera e fervente oração pelo teu esposo? Quanto tempo você tem investido em sincera e fervente oração pela tua esposa, pelo teu filho, pela tua filha? Quanto tempo você tem feito igual Paulo diz, me ponho de joelhos em favor de vós? Quanto tempo? Quanto tempo temos investido pedindo que Deus transforme a nossos irmãos, bem como a nós, em cópias exatas do Senhor Jesus? Quanto tempo? Este é o propósito supremo de Deus, fazer-nos réplicas exatas do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quanto tempo temos investido pedindo pela conversão dos perdidos? Quanto tempo? Estas são orações que Deus irá sempre honrar. O Santo Agostinho disse, uma lágrima se evapora, uma flor murcha, só a oração chega ao trono de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abriu, através da sua morte na cruz do Calvário, um novo e vivo caminho, que nos conduz diretamente à presença de Deus, o nosso Pai. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 24, para que a gente encerre. Deixe essas palavras da própria Bíblia consolar você e te fortalecer. Eu não faço ideia, eu não mensuro como será a sua semana. Eu desejo que ela seja rica e próspera, mas o que de fato acontecerá durante ela, eu não sei. Mas que esse texto possa ser um alicerce para você, nas suas alegrias. E se Deus permitir que você viva tristezas, que esse texto também possa ser um alicerce para a sua vida. O texto diz, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e levado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Deus amado, eu apresento todos os meus irmãos, meus amigos, em oração, como Paulo diz, me ponho de joelhos, eu me coloco, Pai, no mesmo nível, eu olho no olho deles, eu
vivo a dor deles e a alegria deles, para interceder por eles. Como Paulo fez à igreja em Éfeso. Que seja uma semana de muito aprendizado. E que esta palavra, Pai, possa culminar nos corações. E que a gente possa entender, Pai, qual é o verdadeiro sentido das nossas orações. E quem realmente exerce paternidade sobre as nossas vidas. Quem é realmente o amigo fiel da qual nós podemos confessar, contar os nossos segredos, contar as nossas mazelas? Jesus Cristo. Um novo e vivo caminho foi aberto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Hoje nós temos um Pai que olha por nós e que nos ouve mediante sincera oração. E que a gente possa desfrutar desse acessório tão incrível que o Senhor nos deixou, a oração. Que a gente possa desfrutar da oração na segunda-feira, antes de irmos ao trabalho. Que a gente possa desfrutar da oração antes de começar os estudos. Que a gente possa desfrutar da oração antes de desfrutarmos de um bom alimento. Que a gente possa viver uma vida piedosa de oração. Eu peço essas bênçãos, Pai, não por ser merecedores dela, mas que através da sua graça e da sua misericórdia, o Senhor possa nos alcançar com graça e nos lembrar de orarmos e nos comunicarmos a Ti. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.